Minha teoria sintérgica me levou a uma conclusão que muitos prefeririam não ouvir. A realidade cotidiana poderia ser uma alucinação perfeitamente organizada. Não porque o mundo não exista, mas porque jamais o percebemos diretamente. O cérebro pega uma fração do látice, transforma em imagens, sons e significados, e depois apresenta isso como a única verdade possível. Talvez a diferença entre ser são e ser louco não seja quem vê a verdade, mas quantas pessoas compartilham a mesma construção. As pessoas que afirmam que a magia não existe podem estar certas. Ou talvez simplesmente não possuam a frequência necessária para percebê-la. Porque o que chamamos de realidade não é tudo o que existe. É apenas a pequena fração que nossos sentidos e nosso cérebro conseguem transformar em experiência. Jacobo Greenberg dedicou sua vida a investigar essa fronteira. E sua proposta leva a uma conclusão capaz de dividir qualquer um. Duas pessoas podem estar no mesmo lugar e não habitar a mesma realidade. Uma verá coincidências, a outra verá sinais, uma encontrará obstáculos, a outra descobrirá portas. Uma pensará que tudo isso é absurdo, a outra começará a notar coincidências que já não poderá explicar com tanta facilidade. Talvez a magia nunca esteve oculta. Talvez o verdadeiro problema seja que você passou a vida toda sintonizando o canal errado. A resposta mais fácil é dizer que a sorte mudou. Mas Jacobo Greenberg dedicou boa parte da vida a explorar uma possibilidade ainda mais interessante. Talvez a realidade que você experimenta não seja um filme pronto que seu cérebro apenas assiste. Talvez seja uma construção que surge a cada segundo no encontro entre o que existe e a consciência que o percebe. Isso significa que você nunca entra em uma experiência sem bagagem. Você chega com lembranças, expectativas, emoções, feridas, hábitos de atenção e uma história sobre quem você é. Tudo isso forma uma espécie de frequência interna. E essa frequência decide quais detalhes passam pelo filtro, que significado recebem e qual resposta parece possível. Pode parecer mágico. De certo modo é mesmo. Não porque você possa fechar os olhos, imaginar uma Ferrari e esperar que ela apareça estacionada na cozinha. Isso seria mágica. Mas também um grave problema de arquitetura. O mágico é descobrir que duas pessoas podem habitar o mesmo lugar, passar pelo mesmo acontecimento e ainda assim viver realidades completamente diferentes. No entanto, antes de continuar, desvie o olhar da tela por 3 segundos. Olhe ao seu redor e encontre algo que estava na sua frente, mas que você não tinha notado até este momento. Esse objeto já existia? No entanto, ele não fazia parte da sua realidade consciente até que a sua atenção o selecionou. Você acabou de experimentar, em uma pequena escala, a pergunta que perseguiu Jacobo Greenberg durante toda a sua vida. Quantas coisas existem diante de nós que a nossa consciência ainda não consegue perceber? Se hoje você decidir parar de viver sua vida no automático, escreva nos comentários: eu escolho ver o que antes era invisível. Não escreva isso para o algoritmo. Escreva isso como uma decisão. Greenberg tentou explicar esse mistério através da teoria sintérgica. Segundo seu modelo, o cérebro produz um campo neuronal de enorme complexidade. Esse campo interage com uma estrutura fundamental do espaço, a qual ele chamou de látice. E dessa interação emerge a experiência consciente. A latice-látice é algo parecido a uma rede que contém uma imensa capacidade de informação. O cérebro não receberia uma realidade perfeitamente acabada. Ele organizaria, reduziria e converteria em cores, sons, formas, distâncias e significados. Você não precisa aceitar essa teoria como uma verdade definitiva para compreender a força da sua pergunta. Se a experiência depende da organização do observador, o que acontece quando o observador muda? É aqui que a frequência deixa de ser uma palavra decorativa e começa a se tornar uma ferramenta. Imagine um rádio antigo. Todas as emissoras podem estar transmitindo ao mesmo tempo, mas você só ouve aquela que o dial consegue sintonizar.
Movê-lo alguns milímetros pode transformar ruído em música. O rádio não criou a música, mas seu ajuste decidiu qual parte do espectro se tornou audível. Sua consciência faz algo parecido. Ela não percebe tudo, seleciona, organiza, amplifica alguns sinais e silencia outros. Seu cérebro não é uma câmera imparcial. Ele se parece mais com um editor apressado que corta cenas. Adiciona música dramática e depois te garante que o documentário é completamente objetivo. Quando você está apaixonado, qualquer música parece ter sido escrita para você. Quando você acabou de discutir, a mesma música parece uma provocação do universo. Quando você está com medo, um olhar neutro se transforma em suspeita. Quando você está sereno, esse olhar nem ocupa espaço na sua memória. O mundo lá fora talvez pouco mudou. O que mudou foi o nível a partir do qual você estava decodificando isso. A tradição espiritual chamou isso de vibração, ressonância ou estado de consciência. Greenberg tentou abordar isso a partir da percepção, da atividade cerebral e da relação entre o observador e o observado. Linguagens diferentes apontando para uma intuição parecida. A experiência não depende apenas do que acontece, mas também da estrutura que recebe o que acontece. O problema surgiu quando a ideia de frequência se tornou uma promessa de entrega imediata. Pense coisas boas, vibre alto e o universo enviará o pedido. Mas o universo não é a Amazon Prime. Às vezes, a resposta chega atrasada, sem instruções e numa caixa que não parece conter o que você pediu. Pensar em frequência de uma maneira mais profunda não significa negar os fatos. Significa observar o estado a partir do qual você os interpreta e a realidade que começa a construir a partir dessa interpretação. Esse processo tem 3 camadas. A primeira é o estado interno: medo, abertura, ressentimento, confiança, ansiedade ou clareza. A segunda é o significado automático que você atribui. Isto é perigoso, eu não sou o suficiente, estão me rejeitando, aqui há uma possibilidade. A terceira é a ação que nasce das 2 anteriores: fugir, atacar, perguntar, esperar, insistir ou abandonar. Estado, significado e ação formam um circuito. O circuito produz um resultado. Depois, o resultado parece confirmar o estado com o qual tudo começou. Uma pessoa teme ser rejeitada, entra em uma conversa na defensiva, responde com frieza antes que o outro possa magoá-la. O outro percebe a distância e também se fecha. No final, a pessoa pensa: eu sabia, ninguém quer se aproximar. Seu cérebro acabou de escrever o crime, investigar o caso e se parabenizar por encontrar o culpado. A realidade confirmou a crença, mas a crença participou da produção dessa realidade. Isso explica porque alguém pode mudar de cidade, de parceiro, de emprego e até de corte de cabelo, mas continuar encontrando o mesmo conflito. A cenário é nova. O padrão que organiza a experiência viajou na mala. Observe como 2 pessoas reagem diante da perda do mesmo cliente. A primeira sente que seu negócio está condenado, reduz as ligações, evita propostas e interpreta cada silêncio como outro sinal de fracasso. A segunda sente o golpe, mas também percebe que dependia demais de uma única fonte de renda. Revê sua estratégia, busca outro nicho e inicia conversas que antes adiava. A perda foi real para ambas. Nenhuma a manifestou com seus pensamentos. Mas a frequência a partir da qual processaram isso abriu campos de possibilidades completamente diferentes. Meses depois, uma afirma que teve azar. A outra diz que aquela crise a obrigou a evoluir. Talvez ambas tenham parte da razão. A sorte intervém. As circunstâncias pesam e nem tudo está sob controle. Mas entre o acontecimento e o resultado, houve centenas de pequenas decisões governadas pelo que cada uma podia perceber. Aqui aparece uma das ideias mais valiosas de Greenberg. Perceber implica organizar a complexidade. Sua teoria falava de capacidade neuroalgorítmica para referir, da capacidade do sistema cerebral de processar e organizar informações.
Dito isso, sem transformar isso em uma aula que obriga a fingir que estamos anotando, você não pode experimentar aquilo que sua estrutura ainda não sabe organizar. Por isso, alguns limites não parecem muros, parecem espaços vazios. A oportunidade está na sua frente, mas você não a reconhece. Alguém tenta te ajudar, mas a sua desconfiança interpreta o gesto como manipulação. Uma solução aparece, mas contradiz tanto a sua identidade que você a descarta antes mesmo de examiná-la. Você não vê uma porta fechada. Você simplesmente não vê a porta. Quando você mantém uma frequência de ameaça por muito tempo, sua atenção se torna especialista em detectar perigos. Percebe a menor mudança em uma voz, o atraso de uma mensagem, a expressão ambígua de um rosto. Essa habilidade pode ter te protegido em outro momento, mas agora ela controla a iluminação do palco. Tudo que é ameaçador fica sob um refletor e o resto permanece nas sombras. Assim começa um dia ruim antes mesmo de algo ruim acontecer. O corpo acorda tenso. A mente abre os olhos e antes de você se levantar, já marcou uma reunião com todos os seus problemas. A primeira dificuldade parece enorme. O trânsito vira um ataque pessoal. Um e-mail breve soa hostil. No final você diz, eu sabia que hoje seria terrível. Talvez não fosse uma profecia. Talvez tenha sido uma frequência ativa, selecionando dados, carregando-os de significado e provocando respostas que aumentaram o atrito. A boa notícia é que uma frequência aprendida pode ser reorganizada. A má notícia é que comprar um caderno novo geralmente não é suficiente. Todos conhecemos essa cena. Uma pessoa decide transformar sua vida. Compra uma agenda elegante, escreve metas, se matricula na academia e prepara uma rotina que exigiria dias de 37 horas. Durante uma semana, ele se sente imparável. 3 semanas depois, o caderno está vazio e agora a culpa tem capa de couro. O problema nem sempre foi falta de disciplina. As ações novas foram colocadas sobre uma estrutura antiga. Por trás da motivação, continuavam ativos o medo do fracasso, a necessidade de provar valor e a crença de que um tropeço significa incapacidade. Quando a emoção inicial se esgotou, o sistema voltou ao caminho conhecido. Por isso a pergunta não é apenas o que eu quero mudar. A pergunta decisiva é, a partir de qual estado eu estou tentando mudar isso? Você pode começar um projeto a partir do medo de ser insignificante, ou a partir do desejo de criar algo valioso. Por fora, ambas as pessoas trabalham. Por dentro, uma precisa que cada resultado confirme seu valor. A outra pode aprender, corrigir e continuar. O medo produz impulsos intensos, a coerência produz continuidade. Aqui a meditação ocupa um lugar especial. Greenberg não a entendia apenas como relaxamento, mas como uma forma de explorar a estrutura da coerência. Meditar permite observar como surge um pensamento, como ele captura a atenção e como se transforma em uma realidade momentânea. Você senta por 5 minutos para encontrar paz, e a mente aproveita para te lembrar de uma mensagem constrangedora que você enviou em 2014. Parece uma derrota, mas é aí que começa o aprendizado. Você acabou de descobrir que não decide qual pensamento aparece, mas pode aprender a não segui-lo até que ele construa uma novela completa. Quando você observa, isso vai dar errado como um pensamento, surge uma distância. Ao confundir isso com uma revelação, o corpo obedece como se o futuro já estivesse definido. Essa pequena distância é o lugar onde uma frequência pode mudar. Não é preciso levitar nem ver o látis brilhando sobre o sofá. Basta reconhecer o instante exato em que uma interpretação tenta tomar conta de toda a experiência. Existem 4 movimentos que permitem treinar essa capacidade. O primeiro é direcionar a atenção. Aquilo que você observa repetidamente ganha peso. Se você procura provas de rejeição, vai encontrá-las. Se você procura sinais de que ninguém é confiável, sua memória vai colaborar com entusiasmo. Mas você também pode treinar sua atenção para detectar recursos, nuances e possibilidades sem negar o perigo. Tente isso ao fim do dia.
Lembre-se de um momento que deu certo, um que te deixou tenso e uma possibilidade que você quase deixou passar. Não se trata de agradecer até pelo recibo de luz. Trata-se de impedir que o cérebro arquive apenas aquilo que confirma sua velha história. O segundo movimento é nomear o estado. Antes de uma conversa importante, pergunte: em que frequência estou chegando? Não tente corrigir imediatamente. Nomeie-a. Medo, pressa, necessidade de aprovação, curiosidade, calma. Dar nome ao estado evita que ele se disfarce de verdade absoluta. Não é o mesmo pensar que essa pessoa quer me humilhar do que reconhecer que estou entrando nessa conversa esperando uma humilhação. A primeira frase condena. A segunda revela o filtro. O terceiro movimento é separar fatos da história. Faça duas perguntas. O que realmente aconteceu? E o que estou acrescentando? Fato: não respondeu durante 6 horas. História: já não se importou. Conheceu alguém, mudou de identidade e provavelmente vive em outro continente. A mente odeia espaços vazios e os preenche com uma eficiência admirável, embora raramente consulte o departamento de verificação. Separar fato e história não elimina a intuição. Isso a torna mais precisa. Isso te permite buscar informações antes de reagir a um filme que talvez só esteja sendo projetado dentro de você. O quarto movimento é escolher uma ação coerente e pequena. Não pergunte o que a sua versão perfeita faria. Essa pessoa imaginária dorme 8 horas. Nunca se distrai e provavelmente nem existe. Pergunte qual é a ação mais clara disponível a partir de um estado um pouco mais amplo. Espere 10 minutos antes de responder. Pedir uma explicação, enviar uma proposta, terminar uma tarefa ou dizer não. Uma nova frequência se torna estável por meio de pequenas decisões repetidas. Não precisa de espetacularidade. Precisa de raízes. Você pode resumir o processo em 4 passos: parar, nomear, separar e escolher. Segure o impulso por alguns segundos. Nomeie o estado que organiza sua percepção. Separe o fato da história. Escolha uma resposta que não alimente automaticamente o padrão antigo. Use isso antes de enviar uma mensagem escrita com raiva, aceitar uma oferta por desespero, desistir de algo por vergonha ou começar uma discussão porque alguém respondeu ok, sem um emoji. A paz mundial talvez não dependa desse emoji, embora às vezes não pareça. Quando você pratica isso por semanas, algo sutil acontece. As mesmas pessoas parecem se comportar de outra maneira. As conversas tomam novos rumos, coincidências aparecem. Uma ligação chega no momento exato. Você encontra uma informação que precisava. Alguém menciona uma oportunidade que antes você nem teria ouvido falar. Você pode chamar isso de atenção seletiva. Você pode chamar de sincronicidade. Pode-se chamar isso de frequência. Você pode até chamar isso de magia, se essa palavra te ajudar a sentir o mistério. O importante é entender que a magia não consiste apenas no mundo se mover. Também está no fato de que agora você pode perceber movimentos que antes eram invisíveis. Quando seu estado interno se alinha com aquilo que você tenta construir, a autossabotagem diminui. Você para de recuar justamente antes de avançar. Você não interpreta cada sinal positivo como uma ameaça. Você não desiste porque o processo demora mais do que o previsto. A intenção e o comportamento deixam de caminhar em direções opostas. Por isso, parece que a distância entre desejo e resultado diminui. Não necessariamente porque uma força externa decidiu te recompensar, mas porque você parou de cancelar com uma mão o que estava tentando construir com a outra. Talvez as duas explicações nem precisem conflitar. Talvez a frequência seja, ao mesmo tempo, um mecanismo psicológico e uma maneira simbólica de descrever uma relação mais profunda entre consciência e realidade. Greenberg se movia justamente nessa fronteira incômoda. Ele estudou o cérebro com instrumentos, mas também se aproximou da meditação, do xamanismo e de fenômenos que desafiavam as categorias convencionais.
Suas pesquisas sobre padrões de correlação interhemisférica durante a comunicação tentaram examinar se a interação entre pessoas poderia se refletir em sua atividade cerebral. Suas interpretações continuam sendo discutidas e não demonstram que a mente controla qualquer acontecimento à vontade. Mas mantém aberta uma pergunta fascinante: até onde realmente vai a separação entre dois observadores? Não é necessário transformar cada coincidência em um sinal cósmico, nem pedir conselho espiritual ao número do seu recibo. O mistério se torna mais poderoso quando não precisa ser exagerado. A grande contribuição prática de Greenberg nessa visão é compreender que a consciência não apenas presencia a experiência, mas participa de sua organização. Pense em duas versões da mesma pessoa. A primeira acorda achando que precisa provar seu valor. Cada resultado funciona como um veredito. Uma crítica ameaça sua identidade. Um atraso equivale a fracasso. Trabalha muito, mas consome grande parte de sua energia, antecipando perigos e defendendo uma imagem de si mesma. A segunda tem os mesmos talentos, a mesma história e problemas semelhantes. No entanto, observe o estado em que ela chega. Ela pode receber uma crítica sem transformá-la em condenação. Ela pode esperar sem imaginar uma catástrofe. Ela pode reconhecer o medo e ainda assim escolher com clareza. De fora, na diferença pode parecer sorte. Por dentro, é uma forma diferente de organizar a realidade. Isso não significa viver feliz o tempo todo. Uma frequência alta não consiste em sorrir enquanto tudo está pegando fogo. Às vezes, a resposta mais coerente é sentir tristeza. Outras vezes, é impor um limite, se afastar ou admitir que algo dói. A coerência não elimina as emoções difíceis. Evita que uma emoção momentânea se torne dona permanente da sua percepção. Os momentos ordinários são o verdadeiro treinamento. A frequência não se constrói apenas durante uma meditação profunda. Ela se constrói na fila, no trânsito, ao esperar uma resposta e quando um plano muda. É aí que você treina o estado a partir do qual vai agir quando surgir uma oportunidade autêntica ou uma crise real. Você não vai agir de acordo com o que prometeu sentir. Você vai agir a partir do que praticou sentir. Haverá retrocessos. O padrão antigo vai voltar disfarçado de intuição, realismo ou é assim que eu sou. Isso não significa que você perdeu o progresso. Significa que o sistema encontrou o caminho conhecido. A transformação ocorre ao reconhecer o retorno sem criar drama. Você ajusta a direção e continua, como quem percebe que pegou a saída errada. Não precisa incendiar o carro, escrever uma autobiografia sobre o fracasso e se mudar para a floresta. Só precisa voltar para a rota. Pensar em frequências sob o olhar de Greenberg é reconhecer que a realidade vivida nasce do encontro entre um campo imenso de possibilidades e uma consciência capaz de organizar apenas uma parte. Você não controla tudo o que acontece, mas você pode transformar a estrutura por meio da qual se relaciona com isso. Essa estrutura modifica o que você percebe. O que você percebe modifica o significado. O significado orienta suas decisões. As decisões mantidas ao longo do tempo mudam trajetórias. E as trajetórias acabam se tornando destinos. No começo, perguntávamos por que alguns dias tudo flui e outros parecem se fechar. Agora a pergunta é outra. Quem está chegando a esse dia? O observador que só consegue reconhecer ameaças? Aquele que repete significados antigos? Ou uma consciência suficientemente presente para perceber uma possibilidade que ainda não tem nome? Quando muda o ponto de onde você observa, o mundo nem sempre muda imediatamente. Mas muda aquilo que o mundo pode se tornar através de você. E então acontece algo que, visto de fora, parece magia. As conversas mudam. As oportunidades aparecem. As coincidências aumentam. A vida ganha uma estranha sensação de resposta. Talvez a realidade não tenha começado a te obedecer. Talvez, pela primeira vez, você e ela pararam de falar em frequências diferentes.
Se essa ideia mudou a sua forma de entender a realidade, escreva frequência nos comentários e conte qual padrão você acabou de reconhecer na sua própria vida. Inscreva-se e ative as notificações para continuar explorando as perguntas que Jacobo Greenberg deixou em aberto sobre a consciência, a percepção e esse mistério que chamamos de realidade.